Ô, mano, você viu o que o ministro Fux falou semana passada? Quem é Fux, parça? Ministro Fux, pô, ministro do STF. Mano, basicamente, ele falou que assim, não existe racismo estrutural, mas sim um racismo histórico aqui no nosso país. Mó besteira isso aí. Que besteira, parça, tá chapando. Mas pra ter essa conversa, acho que a gente tem que qualificar o debate, tá ligado? Não, vamos sim, mas aqui tá muito barulho, cara. Vamos trocar uma ideia em outro lugar. Então, mano, é o seguinte, esse papo aí é de fato sério, cara. Ele tem um contexto histórico muito grande, como fala na própria fala do Fux. Mas qual que foi a fala do Fux? Mano, basicamente, o Fux, ele problematizou o termo racismo estrutural. Ele fala que no nosso país, no nosso contexto histórico, o negócio é mais embaixo. O termo que ele usa pra definir, na verdade, é racismo histórico. Entrando nesse contexto de racismo histórico, a gente tem que deixar bem claro que com a escravidão, após o abolicionismo, que esse povo marginalizado foi ficando em periferias, não teve medidas públicas para deixar eles em status de igualdade em sociedade para com os brancos, sem contar o racismo, de fato, para com essas pessoas, que demorou muito tempo até que leis de racismo mesmo, para ir contra isso e defender mais uma igualdade, foi surgir bem depois. Não, mas hoje em dia eles têm muitos direitos, por exemplo, as cotas. Cara, e as cotas foram feitas justamente para reparar o que aconteceu na abolição da escravidão. Toda aquela população negra escravizada foi jogada para a periferia, cara. E isso se reflete até hoje na escala 6x1, por exemplo. Mas como assim? Você é contra a escala 6x1? Isso vai quebrar a economia, né? Isso é lógico, né? Se a gente for analisar de forma racional. Cara, isso é exatamente o argumento que eles usavam lá atrás quando foi abolir. Falavam exata mesma coisa. Vai quebrar a economia. E não vai. Não quebrou. Cara, justamente o que você está falando, tipo, é o mesmo argumento que os caras usaram em 1834 com a abertura dos portos contra a abolição da escravidão. Os caras usavam exatamente esse argumento, tá ligado? Tipo, como você ir contra a escravidão iria quebrar a economia do país e iria até ser contra você ser nacionalista. Como se você fosse a favor da escravidão, você estava se curvando ao que o Império Britânico queria. E, mano, isso escancara como essas medidas públicas para a população marginalizada são só um band-aid para essa gigante ferida histórica. Por isso que o discurso a favor da escala 6x1 é tão similar ao discurso contra o abolicionismo. E aí a gente retoma a fala do Fux, que ele fala que é muito além da estrutura. Esse racismo histórico retrata uma ferida que sangra até hoje. Não, realmente, talvez seja mais profundo do que eu imaginei. Você chapou? Chapei? Você chapou. Chapou. Mas aí dá pra melhorar, né, também. Vamos pensar mais sobre isso, né? Dizer que não há esse racismo estrutural é negar a realidade. É só verificar órgãos públicos, bancos escolares, as melhores escolas, universidades, mesmo com cotas, e mesmo com a política do CNJ, de concursos, etc. A verdade é que não ocupam cargos estratégicos, não tem essa chance. A carência vem lá de trás, que é o racismo histórico, que é mais evidente, assim, vamos dizer, algo mais enfático, né? Que é uma história que não acaba. Esse racismo histórico é uma história que não acaba. É mais do que estrutural.